pessoal, espero que todos vocês estejam muito bem e sejam todos muito bem-vindos aos laboratórios aqui da Top Tailor. Bom, pessoal, a nossa grande ideia hoje é conseguir demonstrar para vocês a diferença entre os sorvetes, né? E conseguir desmistificar um pouco esse mundo dos sorvetes como um todo, né? Então, quando a gente começa a falar de sorvete, basicamente a gente tem três categorias diferentes de sorvete. A gente tem os sorvetes empotados, que hoje já fazem parte de grande parte do negócio de vocês, né? Seja de marca X ou marca Y. E a gente tem outros dois mundos aí que a nossa proposta é justamente conseguir explorar esses tipos de sorvete, tá? Quando eu falo desses outros dois tipos, os dois principais que mais rodam no mercado e que as pessoas mais conhecem são o sorvete soft e o próprio gelato, né? E eu vou trazer aqui um pouco para vocês a diferença de cada um deles, para a gente conseguir explorar um pouco e vocês conseguirem entender qual a diferença palatável entre eles, diferença de produção e a diferença de custo. Lembrando que sempre no final de cada vídeo aqui a gente vai poder compartilhar com vocês, né, algumas tabelas comparativas com preços de produção e preço sugerido de venda para vocês conseguirem ter uma noção um pouco melhor, né, de como cada produto desse se comporta dentro de uma padaria, por exemplo. Bom, vou começar pelo empotado, porque é algo já muito tradicional para todos vocês, né? E qual que é a ideia, qual que é a diferença de ingredientes entre o sorvete soft, o sorvete empotado e o gelato, né? Basicamente, as três categorias, elas partilham dos mesmos ingredientes, mas se eles têm os mesmos ingredientes, qual seria a diferença entre eles, né? Primeiro ponto, proporções e qualidades de ingredientes. Então assim, tanto o sorvete empotado, quanto o sorvete soft, quanto o gelato partilham dos mesmos ingredientes. A diferença sempre vai ser a proporção que a gente usa de cada ingrediente e a qualidade de cada ingrediente que a gente utiliza, tá bom? Outro ponto muito importante que diferencia os produtos é a inserção de ar que vai em cada tipo de produto. Então, quando a gente pega, por exemplo, para falar dos sorvetes empotados, a gente tem aí teores de inserção de ar, né, que é o quanto a massa consegue ter de ar dentro dela, acima de 80%. Quando a gente fala de sorvete soft, a gente tem margens aí próximas de 70%. E quando a gente fala de gelato, a gente tem margens próximas de 30%. E aí a gente já começa a conseguir raciocinar um pouco com relação ao preço desses produtos, né? Se eu tenho um produto empotado que tem até 80% de ar dentro dele, eu tenho uma quantidade de ingredientes menores e uma quantidade de ar maior, né? Isso deixa o produto um pouco mais barato. O soft, ele segue mais ou menos na mesma linha, né? Então, quando eu me refiro a soft inserções de ar de até 70%, a gente começa a entender a vantagem de se ter esse tipo de produto dentro do negócio, né? Porque estou usando uma quantidade menor de ingredientes, adicionando ar a essa produção, né? E conseguindo vender isso para o meu cliente. Quando a gente fala de gelato, a inserção de ar ela vai até 30%. Então, naturalmente, a gente vai ter um produto com um valor agregado um pouco maior. Mas o que é importante a gente pensar com relação à diferenciação desses produtos, né? Quando a gente vai pensar no quesito qualidade, a quantidade de ar ela começa a ser um ponto importante para a gente conseguir analisar esse cenário melhor, né? Então vamos lá. Catando sorvete de pote, pensando que esse produto tem margens ali próximas de 80% de inserção de ar, naturalmente se eu tenho um produto com mais ar e menos ingredientes, a minha sensação palatável, né, a qualidade que eu tenho de percepção sobre o produto, ela não é tão grande. O soft tem uma ideia parecida, mas aqui a gente precisa começar a levantar alguns pontos importantes, tá? Não é porque eu tenho uma base de sorvete que tem muito ar que necessariamente esse produto vai ter baixa qualidade, tá? Esse é um ponto muito importante. Quando a gente fala de sorvete industrializado que vem no pote, é um pouco difícil a gente fazer essas modificações porque ele vem pronto da indústria. Então, nesse tipo de produto eu tenho uma grande inserção de ar, o que é um ponto positivo. Entretanto, eu tenho uma qualidade de ingredientes inferior. Então, eu tenho um produto que acaba não tendo um valor agregado tão alto e uma qualidade também não tão boa. Então, é sempre importante a gente pensar nessa balança para ponderar que tipo de produto que a gente vai querer usar no nosso estabelecimento. Mas a grande ideia aqui é a gente conseguir montar mecanismos para a gente conseguir aumentar
percepção de qualidade do nosso cliente, assim como a nossa margem de lucro, né? Então, saindo um pouco do mundo dos industrializados, né, dos potes que tradicionalmente eles vão ter essa característica de ter mais inserção de ar, ingredientes com menos qualidade, vamos passar para o mundo, digamos, mais artesanal, onde a gente pode brincar com as produções e pode aumentar a percepção de qualidade desse produto com o nosso cliente, tá? Então, vamos focar agora em soft e gelato, né? Suas diferenças e como que eu posso brincar com esse padrão de qualidade de cada produto. Bom, existe um grande mistério aí em torno do sorvete, né? Que as pessoas acreditam que o sorvete é um produto muito difícil de ser trabalhado. E de fato, existe mesmo técnicas para se fazer sorvete que tem um processo um pouco mais complexo. Mas hoje existem facilidades que a indústria traz para a gente como mercado que nós podemos explorar de diversas formas para conseguir fazer um produto bom, onde eu possa cobrar um valor um pouco maior, né? Trazer um valor agregado um pouco maior a esse produto, tendo a praticidade de poder produzir eles. Bom, então aqui eu tenho dois tipos de ferramentas práticas para a gente conseguir produzir os nossos sorvetes e eu queria demonstrar um pouco para vocês. Então, hoje a gente vai basicamente explorar duas máquinas. Eu tenho aqui desse meu lado uma máquina de sorvete soft e aqui desse outro lado eu tenho uma máquina produtora e expositora de gelato, tá? Então, vou abrir um pouco para vocês como que seria a produção para a gente tentar entender mais esse mundo e começar a desmistificar a produção do sorvete. Bom, como eu disse para vocês, hoje a indústria ela traz diversas facilidades para que a gente possa fazer as nossas receitas de sorvete de uma forma mais simples e com grande qualidade. Bom, existe uma forma um pouco mais artesanal da gente conseguir trabalhar com esses tipos de produtos, né? Então, exemplificando, eu posso fazer uma massa de sorvete soft de forma artesanal e uma pré-pronta. Quais são as diferenças delas, né? Justamente o tipo de insumo que você vai escolher. Então, falando do mundo artesanal, eu posso pegar leite, creme de leite, um estabilizante, um emulsificante, um açúcar, fazer toda a mistura da minha base, bater tudo isso e ter um produto premium bacana para poder vender para o meu cliente. Mas aí a gente chega num ponto. Esse tipo de balanceamento de calda, ele é um pouco complexo de ser feito. E aí eu entendo que em operações que não são dedicadas a sorvete, isso se torna um processo um pouco difícil de ser executado. Mas como eu disse, ferramentas e tecnologia existem sempre para facilitar a nossa operação. Então hoje, o auxílio da indústria alimentar mais os equipamentos trazem facilidades para que a gente possa ter produtos de alta qualidade com facilidade de produção. Por exemplo, esse bag de produto, ele é uma base de sorvete soft totalmente pronta, tá? Então aqui eu tenho a facilidade de ter um produto pronto, sem necessidade de manipulação e de qualidade boa. Então, tendo esse tipo de produto, eu tenho algumas vantagens. Por exemplo, não preciso manter esse tipo de produto refrigerado. Ele pode muito bem estar em temperatura ambiente no seu estoque, e se você tem o auxílio de um equipamento que tem tecnologia para que você possa produzir o seu sorvete de uma forma simples, ele se torna uma ferramenta aí muito efetiva para a gente conseguir ter uma operação com sorvete e tornar ele mais rentável nas nossas operações. Então aqui, nesse mundo de bag, eu simplesmente vou abrir ele, abastecer no equipamento e apertar um botão e eu tenho sorvete expresso para poder ofertar, seja numa receita, seja numa casquinha, enfim, aí as possibilidades começam a ser muitas. Mais para frente eu vou mostrar para vocês como esse processo é simples, tá bom? Partindo para o outro lado, né, falando de gelato. O gelato ele é um produto muito mais específico do que o soft. Então, ele, mais do que as outras categorias de sorvete, trazem essa ideia de que fazer gelato é difícil. E, de fato, se a gente segue o processo artesanal, um processo um pouco mais tradicional de se fazer o gelato, ele é, sim, um processo difícil, onde você vai precisar de uma mão de obra especializada, onde você vai precisar de uma variedade de equipamentos muito grande para conseguir ter um bom processo. Mas a tecnologia está aí sempre para poder ajudar a gente, tanto na indústria alimentícia, tanto na indústria de equipamentos. Então, por exemplo, esse outro bagzinho que eu tenho aqui. Esse primeiro que eu mostrei para vocês é uma base já líquida, pronta. Aqui, basicamente, eu abro e abasteço o equipamento. Quando a gente vem para esse segundo caminho, falando de gelato, aqui eu tenho uma base já pré-pronta,
onde eu tenho todos os açúcares, todos os estabilizantes, emulsificantes, que essa receita precisa para ter um bom balanceamento. Então aqui eu tenho uma base neutra, que ela basicamente só precisa ser diluída em água, batida e adicionada no equipamento. Então, aqui, obviamente, a gente corta muitos estágios de produção de um gelato. E mais para frente eu vou mostrar para vocês como que a gente faz essa produção e utiliza esse tipo de produto dentro dos nossos equipamentos. Então, para a gente fazer um fechamento de ideias aí de todos os tipos de sorvetes que a gente tem, né? Falamos sobre os empotados, que geralmente não tem uma qualidade tão legal, e você como administrador do negócio, entende que comprar um produto pronto nos traz uma margem de lucro um pouco menor, né? Então aqui eu tenho o problema da baixa margem de lucro e de uma qualidade não tão grande de sorvete. Falando do mundo soft, a gente consegue ter um produto que ele pode ser modelado, então eu consigo criar receitas com facilidade, né? Então aqui eu tenho um bag, eu consigo criar uma receita com facilidade para levar um produto com mais qualidade para o meu cliente, e partindo para outro mundo, que é o mundo dos gelatos, eu consigo um produto ainda mais premium, com uma facilidade da indústria alimentícia e mais o auxílio da tecnologia para a gente poder ofertar um produto de alto valor agregado, muito saboroso e extremamente chamativo para as pessoas. Bom, pessoal, vamos agora dar uma focadinha no nosso sorvete soft para vocês conseguirem entender exatamente como que seria o operacional utilizando esse tipo de sorvete, né? Como eu tinha dito, a gente tem o caminho artesanal, onde vou fazer a mistura de todos os ingredientes, adição na máquina e fim. E a gente tem o caminho onde a indústria facilita um pouco para a gente, né? Onde eu já tenho o bag do meu produto pronto. Lembrando que aqui a gente está utilizando um sorvete de baunilha base, tá? Mas eu poderia saborizar essa base aqui com qualquer tipo de produto, né? Então eu poderia estar catando uma pasta de avelã, batendo junto com esse produto, teria um sorvete de avelã. Eu poderia catar uma calda de morango, bater junto com esse produto e eu teria uma base de sorvete de morango. Então aqui as possibilidades criativas, elas são muito amplas e a gente pode brincar com todos esses tipos de sabor, tá? Vou mostrar um pouco para vocês o operacional com uma máquina soft, a parte do abastecimento, para vocês entenderem como operacionalmente é muito simples, né? Então, tenho minha base de sorvete, a gente vai fazer adição nessa máquina aqui, e aqui um ponto muito importante, tá? Essa máquina que vocês estão vendo é uma 716, ela é uma máquina de piso, e essa máquina, em algumas operações, ela pode parecer um pouco grande, mas o importante é vocês entenderem que essa é uma máquina modular, então existem modelos menores que vão entregar exatamente o mesmo produto e tem exatamente o mesmo operacional para ser abastecido e utilizado, beleza? Bom, pessoal, aqui eu tenho duas cubas superiores, onde a base do nosso sorvete fica armazenada, tá? E o processo operacional aqui é extremamente simples. Tenho minha base pronta, vou fazer a remoção aqui da nossa proteção superior da máquina, vou vir no bag, abro a tampinha e aqui basicamente eu vou adicionar nosso produto. Bom, pessoal, finalizei o abastecimento, a gente fechou a cuba aqui e como eu tinha dito para vocês, a padronização da produção desse sorvete ela é feita de forma automática pelo equipamento. Então não preciso me preocupar com o processo de produção do sorvete, né? Aqui basicamente eu faço isso. Aperto um botão e aí a gente já tem todas as pré-configurações calibradas na máquina, né? E todo esse processo é feito de forma automática sem a necessidade de alguém ficar acompanhando o processo de produção do sorvete. Bom, pessoal, estamos de volta depois do nosso abastecimento, tá? Então, fazendo uma recapitulagem aí, abastecemos, apertando o botão, todas as configurações do equipamento já estão pré-estabelecidas. Essa máquina ela tem um ciclo de produção entre 5 e 7 minutos. É o tempo que demora para eu abastecer, ligar ela e a gente já ter o produto pronto, tá? E aí vamos começar a pensar em algumas vantagens, né? Aqui a gente está com uma máquina que ocupa menos de 1 metro quadrado de espaço e você se torna autossuficiente na sua produção de sorvete. E aqui, com a máquina de sorvete expresso, a gente tem diversas oportunidades, né? Eu posso tanto empotar um sorvete com minha própria marca e poder vender por uma margem de lucro bem maior, como eu posso servir casquinha, posso servir um brownie com sorvete, posso servir diversas receitas feitas a partir do sorvete, tendo uma rentabilidade muito maior porque a gente
tira a responsabilidade da produção da indústria e passa essa responsabilidade da produção para o nosso estabelecimento, né? Tendo todas essas facilidades. Lembrando mais uma vez que sempre no final aqui a gente vai deixar uma tabela comparativa para vocês conseguirem entender o quão vantajoso é poder fazer a produção de sorvete no seu próprio estabelecimento. Bom, máquina abastecida, ligada e pronta. Vamos fazer uma extração para vocês conseguirem ver como está o produto? Bom, pessoal, o operacional aqui é muito simples. A alavanca da direita, eu tiro o produto que está na cuba da direita. A alavanca da esquerda, eu tiro o produto que está na cuba da esquerda. E essa do meio, eu vou tirar uma mescla de metade e metade de cada lado das cubas, tá bom? Para poder fazer a extração do sorvete, é muito simples. Eu posiciono aqui a minha casquinha perto, aciono a alavanca e o produto vai saindo. Bom, pessoal, vamos para o nosso processo de gelato, então, para vocês conseguirem acompanhar como é simples, utilizando a tecnologia, poder fazer um produto desse. Bom, aqui como eu mostrei no início do vídeo para vocês, eu tô com o meu bag de pó já da base de gelato pronta. Eu vou abrir ele aqui e a mistura aqui é muito simples. Eu tenho um pacote de 1,6 kg para 4 litros de água. Só a gente faz a adição desse produto em pó na água. E com a ajuda de um mix, a gente faz a mistura dele. Bom, pessoal, então aqui você poderia estar utilizando o liquidificador, tá? Eu prefiro o mixer manual, então adiciona o pó, 4 litros de água e a gente vai bater, beleza? Bom, pessoal, nossa base está batida, então super simples. Misturei o nosso bagzinho de base de gelato com os 4 litros de água e aqui a gente já tem a nossa base mãe pronta. Essa base é uma base chamada de fior di latte, então aqui a gente já tem uma base de gelato pronta com esse sabor. Mas aí vocês podem perguntar, pô, Gustavo, mas aí como que eu faço para modificar o sabor desse gelato, né? Muito simples, aqui eu tenho 2 outros ingredientes, tá? Que a gente chama de variegatos, que são saborizantes de gelato. Então aqui a indústria já me vende esses produtos totalmente prontos, tá? E aí cada produto desse daqui, no caso aqui a gente está usando uma base de amora e uma base de avelã. Cada produto com sabor específico vai ter uma diluição para esse produto. Então, por exemplo, aqui eu estou usando 200 gramas de base de amora para fazer 2 litros de produto e aqui 250 de base de avelã para fazer outros 2 litros. Vou dividir nossa base, e aqui o processo é muito simples. Vou dividir meio a meio essa nossa base fior di latte, e em um lado eu vou misturar o produto de amora, no outro eu vou misturar a nossa base de avelã, tá bom? Então vamos lá, vou fazer a nossa divisão. Feita essa divisão, eu vou adicionar os nossos variegatos. Então aqui, um lado amora, e do outro lado eu venho com produto de avelã. E agora é só bater mais uma vez e a gente já tem o produto totalmente saborizado. Bom, pessoal, vocês conseguiram acompanhar como é simples a gente poder fazer 2 bases de gelato rápido, fácil e sem nenhum tipo de complicação? Bom, agora vamos para a parte tecnológica da produção do nosso gelato, né? Lembrando mais uma vez que essas 2 receitas aqui a gente vai estar na descrição do vídeo com uma tabelinha comparativa com os preços, os custos e opções de valor de venda para vocês conseguirem comparar o quanto mais vantajoso é você poder ofertar um gelato que tem uma qualidade muito superior a um sorvete empotado que você compra da indústria, por exemplo. Vamos levar lá para o equipamento para vocês conseguirem acompanhar o resultado? Bom, pessoal, base feita, vamos para o abastecimento do equipamento. Então aqui eu tenho o mesmo ponto de atenção com relação à tecnologia do equipamento, né? Da mesma forma como eu exemplifiquei para vocês na máquina soft, aqui eu também tenho uma programação automatizada da nossa produção. Então, abasteço o produto e starto. Todo o processo de produção do nosso gelato agora, ele é feito de forma automatizada sem a necessidade de alguém ter que ficar acompanhando esse processo.
Bom, pessoal, depois da gente ter ligado a nossa máquina aí, ela tem um ciclo de produção entre 5 e 10 minutos, vai depender muito do sabor do gelato que a gente está trabalhando, tá? Mas o que é o mais legal dessa máquina, né? Fora a praticidade que a gente tem de apenas bater a base do gelato daquela forma como vocês viram, abastecer e apertar um botão, eu também tenho um equipamento que ele é vitrine, expositora e conservadora. Então eu consigo produzir o meu gelato, exibir o meu gelato para o cliente e ao mesmo tempo conservar ele. Então eu não tenho necessidade de ficar tirando as cubas, guardando em freezer, não. Aqui a gente abastece o produto, aperta um botão e você tem a vantagem do seu cliente conseguir observar a produção do gelato, né? O que pode ser uma tacada de marketing muito legal aí, né? Então imagina uma família com algumas crianças passando na frente de um equipamento desse e tendo a possibilidade de poder ver o seu produto sendo produzido ali na hora, né? Então a gente já começa a falar um pouco sobre o valor agregado do produto. Bom, vamos para a máquina que eu vou mostrar para vocês aqui como que tá a textura do produto e a gente vai montar uma casquinha para vocês conseguirem acompanhar isso, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá. Então, olha que bacana, né? Aqui você consegue ver o produto sendo produzido. Então, você produz, expõe, conserva, tudo no mesmo local. E olha que bacana a textura desse produto. A gente consegue dar uma puxadinha aqui. Vocês conseguem ver a cremosidade e como ele estica. Olha que bacana. Bom, pessoal, vocês conseguiram acompanhar então os diferentes caminhos, os diferentes tipos de sorvete que a gente tem, né? E como que a gente pode produzir tanto sorvete soft, tanto quanto gelato, com essas praticidades que eu consegui demonstrar para vocês aqui, né? Utilizando produtos pré-prontos, de alta qualidade, aonde com o equipamento que tem esse acervo tecnológico, consegue ajudar vocês a poder fazer uma produção de um sorvete com uma qualidade superior, num valor inferior para que vocês possam ter uma lucratividade maior. Lembrando sempre que aqui na descrição do vídeo vocês vão ter uma tabela comparativa com a especificação dos valores, quanto custa para produzir e por quanto que eu posso vender cada produto, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Não saiu muito bonita, vamos fazer de novo? Essa não ficou muito legal, vamos outra?